Oi, pessoal, meu nome é Estefânia. Atualmente eu sou responsável pelo processo de inclusão escolar na nossa rede municipal de ensino. E eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho com vocês sobre adequações curriculares. Eu já conversei um pouco sobre esse tema com as coordenadoras pedagógicas, onde eu apresentei a elas o modelo de adequação curricular que nós adotamos para as nossas escolas e CIs, mas como algumas dúvidas pontuais estão surgindo, eu achei pertinente explicar alguns pontos principais diretamente a vocês. Bom, primeiro, nós precisamos entender o que são adequações curriculares. As adequações curriculares são estratégias e critérios de atuação do professor que oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino-aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola. Então é importante nós compreendermos que na atual circunstância já não nos cabe mais discutirmos se nós devemos ou não fazer a adequação do currículo, porque já existem muitos documentos, leis, notas técnicas que respaldam tudo isso, tanto para o professor quanto para o aluno. A adequação do currículo regular, ela deve considerar o que o aluno deve aprender, como e quando aprender, que formas de organização de ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem e como e quando avaliar esse aluno. E quais alunos precisam de adequação curricular? Bom, eu, como responsável pelos alunos da educação especial, que estão em processo de inclusão escolar, vou mencionar a vocês, obviamente, os alunos público-alvo da educação especial, que são os alunos com deficiência, que pode ser uma deficiência física, intelectual, sensorial, que pode ser auditiva ou visual, uma surdo-cegueira, uma deficiência múltipla, também os alunos com transtorno do espectro autista e alunos com altas habilidades ou superdotação. Porém, existe uma nota técnica do MEC que garante adequação curricular aos alunos que não possuem laudo. Então, pode ser, por exemplo, os alunos que ainda estão com hipótese de algum diagnóstico, ou até mesmo alunos com transtornos, por exemplo, um aluno com TDAH, ou alunos com distúrbios de aprendizagem, como uma dislexia, descalculia, disgrafia, ou até mesmo um aluno que no momento ele está com uma defasagem significativa de aprendizagem. Essa nota técnica do MEC, ela nos faz refletir que por trás do laudo existe um aluno. Então, muito mais importante do que o CID que consta no laudo, é sabermos identificar quem é o meu aluno, quais suas potencialidades, o que eu preciso trabalhar com esse aluno. A inclusão, ela não combina com generalização. Ela parte do pressuposto de que somos todos diferentes, singulares, únicos. Então, não existe uma receita de bolo, porque um aluno com autismo, ele não é igual ao outro. Um aluno com síndrome de Down também é diferente de outro aluno com síndrome de Down. Então, nós podemos dizer que eles têm características parecidas, mas um jamais será igual ao outro. Então, por esse motivo, não é possível que a coordenadora da escola ou a professora da sala de recursos entreguem a vocês uma pasta com todas as atividades impressas que vocês deverão dar a um determinado aluno. Porque a atividade, ela depende do objetivo que você quer alcançar naquele dia, naquele conteúdo, naquela atividade. Então, o ideal, primeiro a gente elencar o objetivo e depois a gente define a atividade. Mas, gente, é claro que todos envolvidos nesse processo estão prontos para ajudar, para orientar, dar um suporte, principalmente nas primeiras adequações. Então, qual o caminho que a gente vai fazer até chegar à adequação curricular? Primeiro, a gente vai falar da avaliação diagnóstica, que deverá ser feita pelo professor da sala de aula. A partir dessa avaliação diagnóstica, o professor vai saber quais as potencialidades do meu aluno, o que ele está pronto para desenvolver durante esse ano letivo. Num segundo momento, a gente vai partir para a anamnese, que vai ser feita pela professora do AEE, professora da sala de recursos que atende esse aluno.
Depois, nós vamos partir para a avaliação diagnóstica específica, que também vai ser feita pela professora do AEE. O plano educacional individualizado também vai ficar a cargo da professora do AEE. Elas já estão fazendo isso, né? Muitas já estão finalizando, e a partir desse plano educacional, ela vai tirar um momento para sentar com essa professora da sala de aula, para apresentar esse plano, elas vão discutir, fazer troca de informações, para que a professora da sala de aula, ou o professor, tenha elementos para montar essas adequações do currículo, tá bom? Tenha elementos para uma melhor adequação curricular, para que esse aluno tenha mais condições de cumprir o que vai ser planejado para ele. Então, muitos dos nossos professores vão perceber que eles já fazem essa adequação curricular na prática. Só falta registrar isso para documentar todo esse processo. Eu montei aqui dois exemplos para explicar um pouquinho para vocês, mais detalhadamente, acho que vai conseguir ajudar. Então vamos lá, o primeiro plano que eu montei, o nosso aluno aqui, ó, João de Oliveira. O João é um aluno com deficiência intelectual, ele está no 5º ano. Então, eu coloquei aqui o período de realização de uma semana, de 8 a 12 de abril. Por que eu pus uma semana? Porque eu também posso aqui, ó, passando um traço e continuar com outras disciplinas, tá? Como é o semanário do professor. O João, ele ainda não adquiriu a habilidade de leitura escrita, tá? Ele está em processo, mas não está adquirido. Então, a disciplina que eu escolhi aqui foi Ciências, o conteúdo, corpo humano, sistema respiratório. Então, aqui eu vou colocar quais as habilidades previstas no desenvolvimento do conteúdo para a sala de aula, para a minha sala de aula do 5º ano. Então, eu quero que os alunos entendam o funcionamento do sistema respiratório e compreendam as necessidades vitais dos seres humanos. Aqui eu vou colocar quais as habilidades do meu aluno, qual o conhecimento prévio que o João tem para a adequação desse conteúdo. Então, eu sei que o João, ele já reconhece as partes do corpo. Aqui eu não preciso elencar tudo que o João faz, sabe? Manuseia objetos, o João consegue parear, não preciso colocar. Eu só, de acordo com o que eu vou trabalhar com ele, qual o conhecimento prévio dele para esse conteúdo que eu vou trabalhar com ele. Então, aqui, quais as estratégias metodológicas que eu vou usar para apresentar o conteúdo para o João? De acordo com o que ele já tem de conhecimento prévio, porque eu vou partir disso. Então, eu vou apresentar um desenho do corpo humano para que ele possa nomear as partes do corpo. Num segundo momento, será a montagem de quebra-cabeça do corpo humano. Depois eu vou apresentar um vídeo utilizando o Chromebook, né? Nós podemos utilizar dessa ferramenta, que vai explicar as funções das principais partes do corpo para o João. Aí eu vou escolher aqui o que eu quero. Então eu escolhi aqui boca, nariz, ouvido, tá? Mas eu posso escolher o que eu quero aqui. Aqui, gente, teve um errinho de digitação, tá? A última atividade é apresentar um desenho do corpo humano e explicar para o João onde fica o pulmão, que é o órgão imprescindível para a respiração. Então, eu fiz com que o João tivesse acesso ao conteúdo que eu estou trabalhando com a sala, de uma maneira que ele compreenda, tá? Aqui eu vou colocar os recursos pedagógicos que eu vou utilizar, ó, papel, lápis de cor, cola, tesoura, vou usar o Chromebook. E aqui eu vou registrar a avaliação, que vai ser processual, eu faço um relato. O aluno realizou as atividades com sucesso, porém necessitou do auxílio da estagiária para escrever as partes do corpo que ele conseguiu nomear verbalmente. Então eu coloco isso porque eu sei que o João não possui habilidade de leitura escrita ainda, né? E registrei. Pronto, o plano de adequação do João está pronto para essa disciplina de ciências. Então, os alunos não estão trabalhando o sistema respiratório e o João está pintando um desenho do circo, entende? Que fica uma coisa que não tem nada a ver. Ou o João está com o caderninho só fazendo a letra A, depois B, 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 entendeu? Ele está dentro do contexto
que a sala está trabalhando. O outro exemplo que eu coloquei aqui foi a aluna Mariana dos Santos, ela está no primeiro ano. A Mariana tem síndrome de Down. Então, o período de realização de 11 a 15 de março, igual eu expliquei lá, coloco uma semana, porque eu posso passar um traçado e continuar aqui, como o semanário que a gente faz para a classe toda, né? Então, a disciplina que eu escolhi foi língua portuguesa, o conteúdo serão as vogais, especificamente a vogal A, que eu vou estar trabalhando com os meus alunos. Então, as habilidades previstas no desenvolvimento do conteúdo para minha sala de aula. Os meus alunos deverão reconhecer a vogal A e conseguir grafar a vogal A com letra de forma maiúscula. Então, foi isso que eu quis, né, com a atividade do dia para a sala de aula. Então, o que eu vou trabalhar com a Mariana? Lembra lá, eu vou primeiro me atentar ao conhecimento prévio da Mariana para esse conteúdo que eu quero trabalhar com ela. Então, eu sei que a Mariana consegue pintar um desenho com limitação de espaço grande. A Mariana manuseia objetos e consegue discriminar e parear. Então, eu vou partir daqui, né, para montar atividade para ela. Então, as estratégias metodológicas. A primeira atividade, ela deverá pintar a letra A com giz de cera, respeitando o espaço delimitado. A letra A vai ser impressa do tamanho da folha A4. Então, como eu sei que ela consegue, quando ela consegue, se o espaço for grande, né? Então, eu vou usar a folha toda. E a segunda atividade, a Mariana vai ter que separar as letras As que estarão misturadas com outras letras no alfabeto móvel. É a atividade da sopa de letrinhas. Eu vou colocar todo o alfabeto móvel, vou colocar até mais que um ali dentro, de um recipiente plástico, por exemplo, e eu vou pedir para que ela separe para mim a letrinha A. Eu posso colocar um modelo, né, visível para ela de qual é a letrinha A, para ela conseguir separar essas letrinhas para mim. Recursos pedagógicos que eu vou utilizar: papel, giz de cera, um recipiente plástico e alfabeto móvel. E aqui eu vou registrar, o aluno realizou as atividades com sucesso, tá? Eu acho, o que eu falei já antes, muitos de vocês já fazem tudo isso. Isso aqui é só um registro pra gente. Então, eu monto primeiro o meu semanário, com o meu semanário em mãos, eu pego e monto esse plano de adequação para esse aluno. Precisa ser semanal? Sim, porque eu preciso pensar nas atividades que esse aluno vai fazer durante a semana. Não pode ser uma coisa generalizada, sabe? Uma coisa no macro. Eu preciso pegar as atividades, porque esse aluno ele não pode ficar sem fazer nada ali. Ou eu não posso, por exemplo, voltar nessa atividade. Vamos supor que eu trabalhei tudo isso através de um texto, depois de um questionário. Se eu sei que o João não sabe ler e escrever, e o que ele vai fazer, né? Ele, na verdade, daí eu vou fingir que eu estou dando um conteúdo para ele, ele vai fingir que ele está assimilando o conteúdo e não está. E dessa forma, ele vai conseguir ter êxito nas atividades. E aí, como que eu vou avaliar esse aluno? É muito simples. O aluno ele deve ser avaliado levando em consideração seu plano educacional individualizado e seu plano de adequação curricular. Se ele conseguir cumprir o que eu estou querendo que ele aprenda, eu posso dar 10 para ele com louvor, tá bom? Eu vou deixar o meu e-mail aqui. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, tá bom? Qualquer dúvida pontual, podem mandar o e-mail. A gente também pode fazer troca de informações, tá bom? As professoras das salas de recursos, a Carmen, a Adriaci e a Jana, também estão à disposição de vocês, as coordenadoras pedagógicas. E eu acho que desse jeito, né, um ajudando o outro, a gente tem tudo para construir uma inclusão escolar de qualidade, tá bom? Um abraço.